Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo ainda sobre conteúdo de confinamento. A gente não terminou ele, vou terminar ele, se Deus quiser, esses próximos 2 vídeos para entrar na parte de reprodução e nutrição, ok? Sem mais delongas, deixa eu subir a apresentação aqui. Onde a gente parou, exatamente aqui. Vou voltar aqui um pouquinho enquanto ela carrega. Tirar o vídeo. Ok. Pronto. A apresentação já carregou. Vamos voltar para ela aqui. Então, na última aula, nós falamos sobre a alimentação e falamos dos perigos dessa adaptação à alimentação. Então, os grandes vilões, ou seja, o que mais ocorre, são esses distúrbios metabólicos que a gente chama de acidose ruminal e timpanismo ruminal. Então, tipo, acidose, como está descrito aí no texto, é o excesso de ácido no rumo, ao ponto também de acumular na corrente sanguínea, podendo levar a uma intoxicação sistêmica do animal, levando até a morte. Muitas vezes esses quadros eles ocorrem junto, né? Junto com o excesso de ácido também tem um excesso de gás produzido no rumo, né? Pode ocorrer os sangues gasoso ou espumoso, muitas vezes devido a um tipo de proteína que ela não deixa o gás ser liberado, né? Dificulta a liberação desse gás através da eructação do rumen. E como eles ocorrem? Na última aula eu já tinha falado um pouco, então, quando o alimento, principalmente o carboidrato, chega no rumo, eles são atacados pelos micro-organismos. Esses micro-organismos vão consumindo carboidratos e vão produzindo vários produtos, entre eles os ácidos graxos de cadeia curta, chamados AGVs. Além desses, também produzem o ácido lático, que é o lactato, que reduz o pH, um ácido forte que reduz o pH do rumo. Então, à medida que esse pH vai baixando, alguns tipos de bactérias vão parando de se reproduzir porque elas não sobrevivem ao pH muito ácido. E aí vai sobrevivendo só aquelas, vão se multiplicando só aquelas que sobrevivem ao pH muito mais ácido. E aí elas vão aumentando a produção de ácido e vão inibindo a produção das outras. Além do ácido lactato, também é produzido os AGVs, são ácidos graxos de cadeia curta, ou ácidos graxos voláteis, né? São acetato, propionato, butirato. Eles servem como fonte de energia para o ruminante. Para isso, o ruminante tem que absorver pelo rumo. Então, o que acontece? Quando o animal está lá no pasto, ele consome um carboidrato que ele é fermentado, que a gente chama de fermentação ruminal, na verdade é uma espécie de digestão lá dentro do rumo pela enzima dos micro-organismos. Então ele é digerido lentamente, né? O pasto é digerido lentamente e isso a produção de ácidos, né? AGVs, de ácido lático e gás também é mais lento. Então o corpo do animal vai aproveitando, vai absorvendo esses AGVs, vai utilizando como energia. O ácido lático ele vai produzindo mais lentamente, dá tempo do animal produzir mais saliva e aí neutralizar um pouco essa acidez do ambiente ruminal, e aí o rumen continua trabalhando normalmente. Por quê? Porque o processo aconteceu de forma mais lenta e gradual. Por quê? Porque é um carboidrato de lenta digestão, carboidratos oriundos das forragens, dos capins, né? Oriundos dos volumos. Quando a gente muda isso para concentrado, né? Que são os grãos, né? Vou fazer aqui só o símbolo do concentrado, né? No concentrado, por exemplo, os grãos, vai ter uma mudança de fermentação. Por exemplo, o amido, que é a principal fonte de carboidrato dos grãos, ele é rapidamente fermentado no rumo. Então, a resistência dele à enzima dos micro-organismos é muito baixa. Então, rapidamente eles quebram, eles vão produzir. Aqui também faltou colocar proteína microbiana. Eles vão produzir esses produtos. Então, a produção de ácidos vai ser rápido, o ácido lático também vai ser rápido. Então, o pH do rumen cai rápido, o ácido se acumula, passa da velocidade do
corpo do animal, né, absorver pelo rumen e utilizar na corrente, na circulação sistêmica e toda do corpo do animal. E isso pode causar o quadro de acidose ruminal. Então, um acúmulo de ácido lá no rumen, o animal vai deixar de comer. Se for em casos agudos, né, isso pode entrar para a corrente sistêmica, virar uma acidose sistêmica e levar o animal até a morte. No caso do timpanismo, o timpanismo gasoso, né, ele vai ser o acúmulo desse gás oriundo dessa fermentação muito rápida, os carboidratos, e aí não, como reduz o pH e altera todas aquelas condições normais daquele ambiente ruminal, as motilidades são as contrações do rumen que ajudam a expulsar esses gases e ajudam ao alimento passar para os próximos compartimentos até chegar no intestino, ela também fica comprometida. E aí o rumen perde essa capacidade de liberar esses gases de dentro dele. E isso ele infla como se fosse um balão, né? Vai ficar todo inchado. Isso é o quadro de timpanismo. Muitas vezes, quando esse timpanismo gasoso é acompanhado da acidose, né? Nem sempre, mas muitas vezes é. Para a gente ter uma noção, tem dados que relatam que nos Estados Unidos 0,1% dos bovinos confinados morrem por esse distúrbio, por acidose ou timpanismo. Parece muito pouco, mas uma escala grande vai dar um número de animais bem significativo, né? Quer dizer que basicamente a cada 1000 morre um animal. Então, da acidose já falei um pouco como ela ocorre, mas basicamente aqui tem um pouco esse cenário também. Pode ocorrer de forma aguda ou crônica. Forma crônica é que toda vez que o animal vai lá se alimentar e o alimento chega, o concentrado chega no rumo, ela vai correr um pouquinho, ele vai ter dificuldade de aproveitar aqueles nutrientes, dificuldade de assimilação dos nutrientes, e aí vai reduzindo o ganho de peso do animal, né? Então, ele vai corrigindo aos poucos, o corpo vai recuperando, quando ele come de volta, dá uma acidose de novo. É como se um ser humano, fazendo paralelo, é como se tivesse uma azia. Toda vez que você comesse, toda vez que você sentisse uma azia e uma má digestão. Vai ser semelhante a isso, né? Então, a alta concentração no grão de dieta, se não passou por uma adaptação, a fermentação ruminal vai ocorrer de forma elevada e rápida. Isso reduz o pH muito rápido, principalmente devido à produção do ácido lático, e eleva a produção de ácidos, né? Não só do ácido lático, mas também de ácido graxo voláteis, né? Então, acetato, propionato e butirato, aumentando acima da capacidade do organismo do animal absorvê-los através da parede do rumen e distribuir pelo corpo. E isso gera o acúmulo deles dentro do rumen. E isso caracteriza a acidose ruminal. Em casos crônicos, o animal ele consegue se adaptar ali um pouco, mas toda vez que ele come, chega esse negócio, vai ocorrer alguma acidose dessa, às vezes um nível menos severo, né, que a gente não vê o animal assim, demonstrando sintomas clássicos, mas está ocorrendo lá e está prejudicando o desempenho do animal, de consumo e digestibilidade da dieta e, consequentemente, ganho de peso. Em casos mais crônicos, né, em casos mais agudos, né, isso ocorre de forma bem grave e elevada, né, bem intensa, e pode levar o animal até a morte. De maneira geral, a gente pode dizer que há um comprometimento do ambiente ruminal, o que compromete, atrapalha essa eficiência do ruminante em relação aos outros animais, que é absorver energia, né? Principalmente energia, e produzir proteína de qualidade, que é a proteína microbiana, a partir de alimentos grosseiros, né? A partir de carboidratos grosseiros, e se tornar eficiente na conversão da energia desses alimentos em produto, nesse caso, né, de corte em carne. Aqui está uns quadros que podem identificar o animal com esses sintomas, né? Então a gente pode ver aqui, ó, que esse animal aqui está com timpanismo. O rumen ele se concentra mais do lado esquerdo, né? Então aqui está bem inflado, ó. Se a gente pegar uma régua aqui, está praticamente da altura da ponta do dorso aqui, às vezes até mais alto. É um quadro clássico de timpanismo, que o animal já está prostrado
E aqui é um quadro de laminite que pode vir a partir da acidose ruminal, né? Os ácidos entram na corrente sanguínea e atrapalham a circulação na região dos membros e gera essa inflamação aqui, que a gente pode ver aqui que está mais roseado aqui, mais rosado aqui dentro no casco. Aqui é só uma figura mostrando alguns graus desse timpanismo, né? Que a gente quase não consegue notar. Aqui a gente é um animal com a pança cheia, aqui é semelhante àquele da figura. No grau 4 o animal já está perdendo uma utilidade, já está debilitado, semelhante a essa outra figura aqui. No grau 5 ele já está com dificuldade, você tem que entrar com algum tratamento aí, fazer uma cateterismo, que eles chamam, se não me engano, que é furar aqui para tirar o gás. E acima disso leva o animal à morte. Por que leva o animal à morte? Porque também, como ele distende e incha, o rumo fica como se fosse um balão bem cheio, duro, o rumo perde a capacidade a motilidade dele, né? Que são as contrações que as paredes dele já fazem naturalmente. As contrações ajudam a mexer o bolo, ajudam a voltar a ruminar. Na volta a ruminar já produz saliva e libera gás, então já vai deixar de fazer isso. A saliva já ajuda a neutralizar o ambiente ruminal, diminuir a acidez. Se ele não consegue voltar para ruminar, já vai produzir menos saliva. Já vai comprometer isso se o rumen está parado, né? Que a atonia ruminal, ele parou. Né? Vai comprometer todo o sistema dele aí. E isso pode levar o animal à morte. E que ainda sobre esse trabalho que eu falei no vídeo anterior a esse, na parte inicial, né? Maiores problemas sanitários dos confinamentos, segundo os consultores brasileiros. A maioria deles reportaram que os maiores problemas sanitários são doenças respiratórias. 56% dos consultores revelaram que, numa consulta, esses consultores de confinamento revelaram que 56% dos confinamentos sofrem com esses problemas respiratórios. Depois, acidose ruminal aparece aqui em segundo com 36%, laminite, que é um derivado muitas vezes de um problema de acidose ruminal, né? Com 12%, e aí os outros com uma quantidade bem menor. Então, as consequências disso acontecer no animal. Nós estamos falando só de uma má adaptação à dieta que pode ocorrer distúrbios metabólicos, principalmente acidose e timpanismo ruminal associados, né? Conjunto, acontecendo ao mesmo tempo. Mas não é o único problema de distúrbio metabólico que pode acontecer em função da alimentação. Esses são os mais conhecidos, né? Que ocorrem com maior frequência. Né? Mas tem outros também. Tem intoxicação por nitrogênio, por exemplo, quando se utiliza ureia. Mas esse quadro não se resume só a corrigir ali essa acidose e esse timpanismo, né? A ocorrência dele leva a outros problemas que são essas consequências aqui. Então, redução no consumo de ração, quando o problema é crônico, aí vai, consequentemente, reduzir o ganho de peso do animal e o desempenho, né? E o desempenho em confinamento é ganho de peso. Aumento do tempo do confinamento, os animais com mais tempo, porque o ganho de peso diminuiu. Abscessos hepáticos, né, no fígado, então problemas hepáticos, porque o que são absorvidos ali no rumo vai direto para o fígado e é metabolizado daí distribuído no corpo. Abscesso na parede ruminal, isso aqui é uma espécie de gastrite, né, são feridas, né, como se diz, provocações que tem, principalmente pelo excesso de ácidos, né, na parede do rumen, e aí faz ele perder danos que tem a parede do rumen. Então, o que é danificar a parede do rumen? Nesses casos, o excesso de ácido ali em contato com aquela parede vai inibir as funções normais dessa parede do rumen. Então, qual é a função normal dela? É absorver principalmente ácidos graxos voláteis, que são metabólicos energéticos para fornecer energia para o animal. Então, essas regiões que têm esses abscessos na parede, eles vão tentar se recuperar e cicatrizar, mas mesmo se recuperando e cicatrizando,
ele perde aquela capacidade de absorver os nutrientes. Então, aquela parte da parede do rim já vai estar prejudicada. E as laminites, que eu falei para vocês, são também decorrentes em função dos problemas de acidose ruminal, né? Problemas de excesso de acúmulo de ácido na circulação sanguínea, que atrapalha aí, que na verdade chega até a circulação da extremidade dos cascos, né? E tem dificuldade dessa circulação de retornar mais facilmente. E esse problema de circulação na extremidade dos cascos leva à inflamação dos pés, né? Dos taços, metatarso, coroa e na região do casco, que é considerado como inflamação das lâminas ou laminite. Aqui são algumas fotos mostrando na prática como é que são esses abscessos hepáticos, né? Parecem uns nódulos aqui, né? Cortando, mostrando branco lá dentro. Então, como evita isso? A gente evita isso através de uma adaptação adequada dos animais à dieta de confinamento. Então, quanto maior a diferença do tipo de dieta que o animal consumia antes de chegar no confinamento e o tipo de dieta que ele vai consumir no confinamento, mais cuidado você tem que ter nessa adaptação. Por exemplo, animais com problema de confinamento criado exclusivamente a pasto. Só recebe suplementação uma vez ou outra na seca, dependendo da época da seca, de como foi aquela seca no ano, né? Então, são animais poucos acostumados com concentrado, e você vai dar uma dieta para eles com 92%, por exemplo, concentrado. Então, é uma dieta muito desafiadora. Você vai ter que fazer uma adaptação com mais segurança, mais calma, para dar tempo para o metabolismo do animal e para os micro-organismos do rumo se adaptarem a esse novo tipo de dieta. Uma vez que fez a adaptação, o nosso próximo desafio é garantir o consumo adequado, né? Então, a adaptação é necessária para quê? Para não ocorrer esse problema e não afetar o consumo e o desempenho do animal. Como a gente vai garantir esse consumo? Então, a gente tem que monitorar esse consumo. Atualmente, como é que o povo faz muito por aí? Através de leitura de coxo, né? Então, a leitura de coxo é utilizada para controlar a quantidade de ração que você vai colocar no coxo. Como faz isso? Normalmente um score que vai de uma nota de 1 até 5. Então, não sobrou nada, 5 sobrou tudo no coxo. Vamos supor que deu nota 2. Sobrou um pouco de ração no coxo. Você dá uma olhada no coxo lá, você vê que sobrou um pouquinho, quase nada. Então, deu a nota 2. O seu objetivo é que todo dia sobre só isso, então você vai repetir a quantidade fornecida no dia anterior. Mas aí você acha que tá muito pouco. Pode ser que os animais consumam mais, então eu vou aumentar um pouquinho a quantidade, sei lá, aumento 10%. Às vezes no próximo dia sobrou aqui quase já uma nota 3. Então tá dentro do que foi esperado, beleza, eu corrigi, vou manter essa quantidade que eu ajustei no último dia. Mas aí você continua. Mas aí chega um dia que você vai ver que essa quantidade que sobrou, ela já está passando de uma nota 3, quase chegando numa 4. Aí você fala, opa, tá sobrando demais, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir a quantidade fornecida. Aí ele vai baixando a quantidade que vai sobrar no coxo. Cada quantidade que sobra, você vai olhar e vai dar uma nota para ele, né? Cada confinamento tem seu objetivo. Não, o objetivo é sobrar sempre entre 1 e 2, né? 1 e 2, beleza. Sobrou entre 2 e 3, opa, vamos diminuir um pouquinho. Sobrou acima de 3, diminui um pouco mais. Sobrou 2, que mantém. Não sobrou 1, opa, tá um pouco baixo, vamos aumentar um pouquinho. Aí vai fazendo. É lógico, tem várias fórmulas por aí, de jeito até vocês fazerem uma continha para chegar no número correto. Mas o princípio do método é esse aí. O objetivo é o quê? Minimizar o desperdício, o acúmulo de sobra de alimentos e eliminar problemas digestivos quando o trato é mais uniforme. Então, se sobrar demais, você está desperdiçando, né? Se não sobrar nada, você está limitando os animais
de consumir tudo que eles poderiam consumir, pode limitar o desempenho dos animais. A leitura deve ser realizada sempre na primeira hora do dia, de preferência pela mesma pessoa, né? Se não tiver a mesma pessoa, o confinamento tem que ter um esquema bem definido de leitura de coxo, né? E um número reduzido de pessoas responsáveis por isso, para manter sempre o mesmo padrão de leitura, né? Porque é uma coisa subjetiva, né? Tipo o score de condição corporal do animal. Tem que aprender a fazer, mas mesmo assim fica subjetivo, né? As notas da leitura de coxo variam de 1 a 5, já falei. Notas de 1 e 2 demonstram que o consumo foi maior do que o suplemento fornecido no coxo, né? É o coxo limpo. Aqui eu tirei de uma apostila, eu acho que do Senar, não sei se já deixei para vocês, mas se não deixei, vou deixar, né? Essa foto aqui. E ela mostra alguns exemplos. Então, esse aqui é um coxo limpo, nota 1. Né? Então, aqui você vai aumentar um pouco mais, porque não pode deixar também sem sobrar. Por qual problema se deixar sem sobrar? É porque provavelmente os animais poderiam consumir um pouco mais do que isso, né? Então, você está limitando o comportamento natural do animal e está limitando o consumo do animal, que, consequentemente, limita o desempenho. Vamos supor aqui que tem uns animais dominantes, igual esse aqui está aqui mais perto, esse que consumiu mais, né? E o que vem normalmente por último no coxo, que é o animal que está por último aí na hierarquia, ele, se a alimentação não foi suficiente, provavelmente os que chegaram primeiro consumiram mais e os que chegaram por último consumiram menos, e muitas vezes não saciou a fome dele, né? Não foi o suficiente para a exigência do animal. Então vai ter animais, você vai promover a desuniformidade dos animais. Animais que vão consumir mais no começo, então vão ter um ganho de peso melhor. Os animais que por último vão consumir menos, porque quando eles chegaram tinha um pouco de alimento, nem a qualidade, a quantidade. E aí eles consumiram o que deu para consumir, mas não atendeu a demanda. Quando você fornece com sobrando uma sobra, normalmente trabalha entre 5 e 10% de sobra, você permite que, independente da hierarquia, quem chega primeiro e chega por último, tenha ração em quantidade suficiente no coxo para atender a sua demanda. É lógico que se for sobra demais, você vai perder, porque a ração tem que ser, não é aproveitada, né? Muitas, principalmente quando usa mais volumoso, como a silagem, ela fermenta e perde qualidade. A nota 3 é ideal, pois não houve falta nem sobra de suplemento. Isso segundo recomendações dessa cartilha, né? Mas cada confinamento eles podem trabalhar dentro de uma metodologia e mudar, por exemplo, não, a gente que trabalha com um nível mais arriscado, vamos botar a nota 2, que é o nosso ideal, né? Pode mudar esse padrão aí também. Notas 4 e 5 nos indicam que o consumo de suplemento foi menor do que o fornecido, ou seja, o coxo está cheio. Então aqui estão vendo que tem uma ração misturada com silagem, né? E os animais passam o dia todo, se forneceu, por exemplo, 2 vezes por dia, e no outro dia o coxo ainda está cheio. Então a quantidade fornecida está sendo, você está desperdiçando ração, né? Que a gente vai reduzir até chegar no padrão desejado. Aqui tem um exemplo de como a gente pode fazer essa conta para ajustar no próximo dia. Para se atingir a leitura da nota 3, deve-se alterar o fornecimento da dieta, concentrar mais volumoso para mais ou para menos na escala de 0,5% da quantidade fornecida. Aí tem essa tabela mostrando, né? Consumo do lote em quilograma natural, nota 1, uns 1.001 kg, 472. Né? Ou, perdão, lote 1, leitura de coxo, nota 1. Ajuste do trato, aumentar em 0,5%, né? Tem gente que isso aqui é só uma receita, não quer dizer que todo mundo segue exatamente esse padrão. Tem lugares que fazem diferente, né? Então, que levar a aumentar 0,5%. 0,5% de quem? De 1.472 quilos. Então, 1.472 mais 0,5% dele mesmo deu 1.479. E aí ele vai colocar 1.479 no próximo dia e vai verificar a leitura de coxo. Se chegou na nota 3, igual aqui no exemplo do lote 2, você vai manter o trato, ou seja, fornece a mesma coisa. Se você aumentou, aí não chegou na nota 3, você continua aumentando mais 0,5%. Aí vai aumentando as sobras até chegar na nota 3, aí se mantém. Se está demais, então fez a leitura lá, deu 4, deu 5, aí você vai reduzir. A mesma forma lá, quantidade inicial, só que aqui no caso vai ser menos 0,5%. Aí a sobra vai diminuir. Não vai chegar de 5 para 3 no primeiro dia.
ela vai diminuir um pouquinho, aí você vai diminuir mais até chegar na 4, aí vai continuar usando a forma aqui, vai fazendo um ajuste fino, né, diminuindo aos poucos. Tem gente que, confinamentos que fazem isso todo ano, tem uma prática maior, né, tem fórmulas de reduzir e aumentar de forma mais rápida, né, garantindo, assim, o ajuste aqui ideal de forma mais rápida, né, e de forma segura. Nós vimos até agora a parte de alimentação, né? Leitura de coxo, os problemas de adaptação da dieta, o primeiro passo é a adaptação da dieta. Vimos também alguns pontos como espaço no comedor, no coxo, né? A área necessária por animal dentro do piquete de confinamento. E agora a gente vai ver um pouco sobre o produto do confinamento, que é o animal abatido. Então, essa foto aqui mostra pra gente a carcaça dos animais. Então, pode ver aqui, ó, o animal foi cerrado ao meio, bem aqui, ó. E aqui provavelmente é as duas bandas da carcaça, né? Então, a carcaça, conjunto das duas bandas aqui do corpo do animal, depois de abatido e limpo. Então, vocês podem ver que esse animal aqui, ó, por fora a gente não vê a carne dele, ó. Aqui fizeram um corte, né, bem na região aí do contrafilé, para olhar a carne por dentro. Todos eles aqui, ó, a gente não, assim, por fora a gente não vê a carne. Por quê? Porque tem uma cobertura de gordura por cima dessa carne, né? Então aqui foi retirado o couro, né, a pele, tem essa cobertura de gordura aqui, ó, uniforme por cima da carne do animal, né? Então isso aqui é dentro de uma câmara fria, e isso aqui fizeram um corte para verificar o volume de músculo, né, de carne produzido pelo animal. Então, e isso aqui é a carcaça, essa gordura ela é boa porque, além de ser um fator que melhora a qualidade da carne, dentro dos frigoríficos, nessas câmaras frias, essa gordura, ela protege a carne do escurecimento pelo frio, ou da queima pelo frio, vai prejudicar a qualidade da carne. Por isso é importante uma cobertura de gordura uniforme sobre a carcaça, que a gente chama de acabamento de carcaça, né? Gordura, cobertura. Qual o tipo que o frigorífico exige para o abate? Isso aqui vai depender muito de região para região. Tem região que o frigorífico quer um animal com 21 arrobas. Aqui no Tocantins aceitam animais com 16 arrobas, né? Que é o mínimo aí aceito no Brasil, né? 16 arrobas aqui, ó, no peso disso aqui, né? 16 arrobas de 15 quilos. Macho, né? E fêmeas com 12 arrobas, fêmeas são mais baixo. Peso em quilos vai ser no mínimo 225 quilos para os machos, 180 quilos para as fêmeas. E o acabamento, que é o que? Espessura de gordura. O que é espessura de gordura? Essa grossura, essa gordura que tem aqui, ó, sobre a carne. Quanto que tem de espessura? No mínimo de 3 milímetros, né? E o máximo de 6 milímetros. E aí tem frigoríficos que pagam, além de ter essas características, né? Eles têm uma bonificação por qualidade, né? O rendimento de carcaça, se o rendimento for maior, pelo marmoreio da carne, pela quantidade, por esse acabamento aqui mais uniforme. Então, esse aqui trouxe um acabamento uniforme. Provavelmente esse lote de animais aqui são lotes que veio do confinamento, porque no pasto a gente não vê essa gordura até aqui, assim, tudo. Não vê esse acabamento tão uniforme, igual tem nessa foto aqui. Então, aqui ele estava medindo bem naquela região que eu falei aqui, ó. Fazer um corte ali na região da bisteca, né? Tem a costela aqui, na parte de fora vai medir. Mede normalmente aqui onde ele está medindo, e mais em cima. Tirar pelo menos 3 pontos. Aí você tira a média, tem que dar no mínimo 3 milímetros de espessura. Espessura de gordura, só a gordura que ele está medindo aí. Então, eu acho que eu não botei marmoreio, eu não botei, depois eu vou colocar. Aqui. Não botei marmoreio. Ah, tá aqui. Aqui marmoreio, botei sim. Depois eu falo do marmoreio da carcaça. Então, os frigoríficos classificam os animais nessas categorias: jovem, intermediário, adulto, touro, touruno, carreiro e vitela ou vitela. Vitela ou vitela são animais, aqui no Brasil, segundo a legislação, abatidos até 1 ano de idade, né, até 12 meses. Touro, touruno e carreiro são animais que são normalmente utilizados para trabalho.
o adulto, ali o jovem, intermediário, o adulto vai diferenciar a idade dele pelas trocas dos dentes e se ele é castrado ou não, né? O adulto pode ser castrado ou não. Aliás, o jovem castrado ou não, o adulto tem que ser castrado, né? Então, aqui eu não deixei a especificação direitinho de cada um deles, não deixei só do jovem aqui para mostrar com um exemplo, né? Então, a carcaça de um animal jovem. Então, o frigorífico sabe que ele abateu um animal jovem. Como é que ele sabe isso? O animal tem que atender essas características. Então, o que é um animal jovem? Para o frigorífico, segundo a legislação, é um bovino macho, castrado ou não, ou seja, pode ser inteiro, e fêmea apresentando no máximo as pinças e os primeiros médios da segunda dentição. Então, pinça, primeiro médio da segunda dentição. Sem queda dos segundos médios, com peso mínimo de 210 kg de carcaça para o macho e 180 para as fêmeas, né? Então, por isso deixei aqui uma imagem da dentição, lembrando que bovinos são ruminantes, ruminantes só tem dentes incisivos, que são esses dentes da frente, entre os caninos, na maxilar inferior, né? Não tem dente superior, só tem inferior. Então, eles são conjuntos, ó. Se a gente contar aqui, é um par, esse outro aqui é outro par, esse outro aqui é o outro, o terceiro, e aqui o quarto par. Então, 4 vezes 2, 8 dentes. Então, esse par de dente central aqui é chamado de pinças, como mostra aqui. O que vem do lado dele, chamado de primeiros médios. Os que vêm depois aqui e aqui, ó, são os segundos médios e os últimos são os cantos. Quando o animal trocou todos esses dentes, ou seja, saiu os dentes de leite e entrou os dentes permanentes, a gente diz que esse animal está de boca cheia e a idade dele é mais de 3 anos. E aí já sabe que o animal tem uma certa idade ou não. Aqui nessa foto, ó, essa aqui é uma ilustração, aqui é uma foto real mostrando, ó, as pinças são dentes definitivos. Os outros, né, os primeiros, segundos, médios e os cantos são dentes de leite. Então esse aqui só trocou as pinças, então ele está dentro dessa categoria aqui, né? Então é um animal jovem, ó. No máximo as pinças e os primeiros médios da segunda dentição. Então ele apresentou só as pinças, não apresentou os primeiros médios, seriam esse aqui, né? Trocasse esse, ainda estava em animal jovem. Trocou esse aqui, ó, os segundos médios, aí já não entraria mais na categoria jovem, já vai entrar na intermediária. E trocou mais, vai entrar na categoria adulto, né? Boca cheia lá, trocou todos, vai entrar na categoria adulto. Então, isso é só para vocês terem uma noção como o frigorífico ele vai saber a idade dos animais, tem uma forma de investigar isso aí. Apesar, além da documentação do animal também. Por quê? Porque de acordo com a idade, já espera um tipo de qualidade de carne, né? Dessa carcaça. Animais mais velhos, mesmo que depois, tipo vaca descarte, se bota no confinamento para ganhar mais musculatura, né? Antes de mandar para o frigorífico. Mas mesmo ela indo para o confinamento, ela não vai ter uma carne tão macia quanto um animal jovem, né, que já chegou no peso de abate. Uma coisa importante aqui da briga mesmo de verdade, entre os produtores e os abatedouros, é o pagamento por rendimento de carcaça. Então, o que é rendimento de carcaça? Primeiro a gente vai ter que entender o que é carcaça para depois entender o que é rendimento. Isso aqui hoje, por exemplo, esses animais de cruzamento industrial destinado especificamente para confinamentos, eles devem apresentar um rendimento de carcaça bom. O que é um rendimento de carcaça bom? Um rendimento acima de 55%. Né? Normal, a gente considera que do bovino ele tem um rendimento de carcaça de 50%. Então, se ele deu um rendimento de 50%, ele está dentro normal. 52%, 53% já está bom. Passou de 53%, 55% já está um rendimento de animal industrial, né? De raça. Difere também de raças para raça, né? Raças zebuínas, o povo fala que tem um rendimento de carcaça um pouco menor do que raças taurinas. Mas isso aí eu nunca estudei os trabalhos científicos para ver realmente se é realmente comprovado ou não. Muda também em função do tipo de dieta, animais engordados a pasto têm um rendimento de carcaça menor, porque a contribuição ali do intestino, do rumen, principalmente, né, da pança, ou a bomasa, ela é maior quando o animal é se alimentado com muito volumoso, né? E aí você vai tirar aquilo ali e não entra na carcaça, então o rendimento de carcaça diminui.
Então, o que é o rendimento de carcaça? É medido pela relação entre o peso da carcaça e o peso vivo tomado após 12 a 16 horas de jejum, sem restrição de água. Então, você vai deixar o animal em jejum por esse período, aí você pesa ele. Aí o que a gente chama... Opa! É o que a gente chama de peso vivo. Peso vivo. Pesei aqui, eu sei meu peso vivo, né? Supor que o peso vivo do animal foi 300 quilos. Não tá nem no ponto do abate, né? Vamos botar 500. 300 tá muito pouco. Vamos botar 500, que aí 500 já tá no peso de abate. Supor que o peso vivo do animal é 500 quilos. A medida entre a relação entre o peso da carcaça e o peso vivo tomado. Então, nós passamos esse jejum e pesamos o animal, deu 500 quilos. Esse peso é o chamado peso vivo. Antes do animal ser abatido, antes dele morrer. Aí o animal é abatido, é tirado o couro, tirado a cabeça, as pontas das patas, tirado todo o sangue, é aberto, é tirado ali pulmão, coração, rins, intestinos, rumen, retícula, másia, bomase, traqueia, tirou tudo, tá limpo, né? E aí ele é pesado. Quando ele ficou limpo, é o que a gente chama de carcaça, o animal limpo pronto para fazer a desossa, é o carcaça. Aí a gente vai pesar essa carcaça. Aí é pesado essa carcaça. Então, vamos supor que a gente bateu esse animal e pesou. Aqui vai ser o peso da carcaça, né? Então, esse peso da carcaça, vamos dizer que deu 250 quilos. Ok? Então, qual é agora o rendimento de carcaça? Então, quanto esse peso representa do peso total? Uma formazinha básica é dividir 250, que foi o peso da carcaça, pelo peso inicial. Né? E se para transformar em porcentagem, você multiplica por 100. Isso aqui vai dar 50%. Então, aqui, nesse exemplo que eu dei, deu 50% de rendimento de carcaça, que é o peso daquela parte comercializável, né? Que a gente chama também de parte comestível, que é a estrutura ali com osso, mais carne, mais gordura, do animal limpo, abatido e limpo, né? Dividido pelo peso dele inteiro, vivo, antes do abate. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, o que é a carcaça do animal? É o corpo do animal abatido e após a remoção da cabeça, couro, vísceras e órgãos, todos os órgãos internos dele, né? E o sangue, que ele perde também, o sangue no processo de morte, né? De abate dele. E aí o que sobra a gente chama de carcaça. Que é isso aqui, ó. Então aqui, ó, de um animal só, depois de limpo tudo, não deve passar de uma serra e corta o animal no meio, ó, do lado baixo até o final. Aí aqui junta as duas bandas da carcaça. Aqui ele só tá com a parte do meio e o traseiro. Ele tirou o dianteiro, né? O dianteiro deve estar de pendurado aqui, ó. Igual tá esse aqui de pendurado, assim, ó. Que é a parte do dianteiro de pendurado aqui, ó. Então aqui eles divisam, além de dividir ao meio, cortaram a parte dianteira, né? Porque a gente pode dividir a carcaça em 3 regiões. O dianteiro, o traseiro e a parte do meio. Tem gente que divide só em dianteiro e traseiro, né? 2 partes. E aí separa os cortes. Aqui é mais um exemplo que eu falei para vocês, né? Um animal de 540 kg de peso vivo. Abateu, limpou tudo, deixou aqui, bonitinho, mais ou menos desse jeito, né? Inteirinho aqui, pesou as duas bandas, deu 275 kg de carcaça. Aí qual vai ser o rendimento de carcaça? 275 dividido para 240 vezes 100. Aí vai dar o rendimento de carcaça, ok? Então, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre a linha de abate lá dentro desse frigorífico, até como é que se chega nessa carcaça, né? Então aqui tem um esqueminhazinho ilustrando aí, eu vou tentar explicar para vocês aqui sem vídeo, só com fotos, essas etapas, né? Então aqui tem todo o processo, a produção animal, dentro da fazenda, é transportada até o matador, do matador ele chega, tem uma parte de recepção que fica em descanso, né? Em repouso, e aí entra no matador e começa o processo de abate. Então, ele tem
sensibilização, né, que é deixar o animal sem sentir. Você vai fazer isso por pistola pneumática, tem gente que faz com porrada na cabeça, né, mas num batedor é com uma pistola de pressão, né, na região da testa, né, bem no front. E aí o animal cai desmaiado, ele é pendurado e aí é feita a sangria. É um corte próximo da carótida, próximo do coração ali para perda do sangue. Depois que perde, aí o animal vai morrer pela perda de sangue, não pela porrada ali na cabeça, pela sensibilização. Depois da sangria, ele já pendurado, de cabeça para baixo, é feito a esfola, que é a retirada do couro, né? E tirou o couro, aqui também faz essa parte aqui, que é a desarticulação, que é tirada da ponta das patas e retirada da cabeça. Retirou o couro, faz a evisceração. Então você vai abrir o animal ali na região do ventre para tirar todas as vísceras. Depois da evisceração, o que sobra aqui já é a carcaça, mas aí você serra ela ao meio e divide faz a divisão da carcaça. Depois disso ela passa por uma limpeza, que é uma espécie de toalete, né? Que aí o pessoal do frigorífico vai olhar ela de cima a baixo, ver, por exemplo, onde tem excesso de gordura, retira. Se tiver um hematomazinho ali, retira. Se tiver um nódulo, alguma coisa ali, também tira. Se tiver uma pele solta ali, também retira. Uma gordura solta, é que a gente chama de toalete, né? Que é essa limpeza. Depois da limpeza, ela passa pela lavagem. E depois da lavagem vai para o resfriamento em câmara fria. Fica para um resfriamento até 24 horas. Depois desse resfriamento, vai para a sala de corte e desossa. Aí é onde é separado, dianteiro, traseiro, tirado picanha, fraldinha, alcatra, separado, maminha, vai fazer todos os cortes. Depois desses cortes, ela é embalada e armazenada até a expedição. É lógico que tem frigorífico que não faz esses cortes. Depois da lavagem, resfriamento, ele vai para o armazenamento e é vendido as meias carcaças ali. As bandas, né, da carcaça para os açougues e comércio, de modo geral. Então aqui eu não coloquei parte da etapa da sensibilização, que é só pneumática na cabeça, mas logo que faz, o animal é pendurado, como vocês veem aqui, ó. E aí, desarticulado, vocês estão vendo aqui, ó, já tiraram a ponta das patas. E é feito a esfola, que aqui é a retirada do couro, né? Tirou das pontas aqui, depois enrola aqui nessa corrente, puxa e retira todo o couro de uma vez. Então essa é a primeira etapa, né? Na verdade a segunda, a primeira é a sensibilização, que eu não botei aqui. Depois de retirar todo o couro, fazer a evisceração. Como está mostrando aqui, né? Ele é aberto aqui no meio, né? Na região do ventre. E, ó, tudo isso aqui é um rumen, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Tudo isso aqui é um rumen, né? Então é um volume muito grande que sai dentro do animal, né? E do mesmo jeito, isso aqui é o rumen, isso aqui é o rumen, aí aqui é o intestinos. Então vai tirar tudo aí, evisceração é isso. Depois da evisceração, o que sobra é isso aqui, ó. Isso aqui é a carcaça, tá vendo? Tá sem cabeça, tem as vísceras. Então esse aqui já muda muito daquela foto que eu falei que provavelmente era animal engordado no confinamento. Então esse, ó, esse aqui, ó, a gente tá vendo aqui quase os ossos, né? Tá vendo aqui a musculatura, dá para ver a carne aqui, ó. Aqui, a gente quase não vê aquela gordura uniforme. Esse da foto de baixo, a gente já vê mais uma gordura maior cobrindo a carcaça, né? Então nesse que a gente não vê, esse que a gente vê. Já mostra uma diferença aí de que? De acabamento de carcaça, né? Que é essa gordura sobre a carne aqui da carcaça. Essa gordura a gente chama de gordura subcutânea, né? Ela fica embaixo da pele e fica sobre a carcaça do animal. E aqui está partindo essa carcaça ao meio, né? Aqui, ó, aqui tá, começa ali de cima, vai descendo até o final. Aqui já está no finalzinho, ó, você já está aqui no finalzinho já, acabando de fazer a separação. Essa outra etapa aqui, ó, já é a limpeza, já está fazendo toalete. Então vem com um ganchinho numa mão, na outra faca, vai puxando e retirando os excessos ali, as aparas, pele solta que fica assim, né? Esse aqui ele vai tirar também. Um excesso de gordura, esse aqui não tem quase nada de gordura para ele tirar, então não vai fazer isso. Esse outro aqui já deve ter mais alguma coisa, vai tirar. Mas aqui vai ser a limpeza, né? Depois vem a lavagem dele para ir tocar na câmara fria.
Então aqui eu mostrei a diferença de acabamentos, né? Isso é uma forma de classificar também a qualidade do animal abatido, que a gente chama de classificação do grau de acabamento das carcaças, né? Então aqui, ó, de 1 a 5, esse que está próximo daquele da foto anterior, né? Esse nível 1 aqui, ó, a gente vê, ó, as zonas vermelhas aqui, tudo da carne, né? E pouca região aqui amarela que é da gordura, ó. Aqui no membro, na paleta aqui, ó, quase nada de gordura, né? Cobrindo aqui a paleta. Nesses outros aqui é maiorzinho, esse aqui já tem uma gordura maior, uniforme, esse aqui já também bem maior, só uma regiãozinha menor aqui sem gordura, né? Cobrindo. Se a gente ver a foto anterior, ó, tá bem parecido, ó. A gente não tá vendo aqui já por baixo da pele, dessa membrana aqui, já as carnes do animal, e não vê gordura cobrindo, aqui já vê maior. Então, quando você não vê nada, é grau 1, né? E aí vai aumentando, quando tá uma gordura bem uniforme, cobrindo tudo, e esse espaço aqui praticamente aqui né, da barriga do bicho só que tá sem cobrir, é grau 5, né? Mas isso aqui é uma avaliação subjetiva, apesar deles fazerem também lá, mas tem que treinar uma pessoa para fazer isso, para com o tempo, né, olhar e já saber dar a nota, porque isso também influencia no pagamento do produtor que mandou esse animal para o abate no frigorífico. Isso aqui são algumas medidas que a gente faz, principalmente para avaliação de desempenho dos animais, que é comprimento da carcaça, né? E espessura de gordura de acabamento, né? Não basta só ter a gordura, tem que medir a espessura dela. E a que eu falei que ia falar depois, vou falar agora, que é o grau de marmoreio. O que é marmoreio? Marmoreio é essa quantidade de gordura que ela fica não por cima da carne, mas fica dentro da carne, né? Entremeada aqui, ó. Então dá uma imagem de mármore, por isso não marmoreio. Então, a gente já sabe, por exemplo, na bovinocultura, que raças taurinas apresentam mais marmoreio que raças zebuínas. Não quer dizer que a raça zebuína não vai apresentar. E que animais confinados provavelmente vão depositar mais gordura subcutânea e provavelmente mais gordura de marmoreio, essa dentro da carne, do que animais terminados em confinamento em relação a animais terminados a pasto. Ok? Então, o grau de marmoreio, ele eu não coloquei aqui a classificação, mas eles classificam em traços menos, traços mais, né? Ausente, então esse aqui seria um marmoreio ausente, ó, quase não tem. Esses aqui traços, pouquinho, aqui traço mais positivo, né? Até que regular e... como é que eu esqueci o último? A última classificação, quando o marmoreio é mais evidente, né? Então, aqui também vai classificar a carcaça do animal, né? Então, o animal que tem melhor marmoreio vai receber uma classificação melhor e, consequentemente, uma remuneração também melhor por essa carcaça. É importante lembrar que nem todas as regiões têm frigoríficos que pagam assim por qualidade da carcaça, né? Muitas vezes é só peso e rendimento de carcaça mesmo. Então, para a gente finalizar, a gente viu aí a linha de abate, né? Eu já passei, teve um seminário, um Didicam virtual sobre confinamento, vocês já viram várias coisas lá também. E para a gente concluir essa parte de gado de corte, aí alguns índices que a gente pode medir nas fazendas, né? Então, de primeiro, era muito comum você medir a eficiência da fazenda, primeiro pelo número de animais na fazenda, segundo pelo número de matriz e depois pela taxa de lotação, quantos animais o cara está produzindo por hectare. Até hoje, nas palestras por aí, você vai falar muito. O cara fala, eu estou produzindo tantos animais por hectare, minha lotação é 2, é 1,5, outro fala que a média nacional é 1, né? Mas tem vários que você pode usar para, em conjunto, medir a eficiência da produtividade de uma fazenda, né? Por exemplo, eu coloquei aqui algum deles, ó, número ou quilo de bezerros desmamados, né, desmamados por ano, número ou quilo de animais disponíveis para abate, que são taxa de desfrute, taxa de abate, quilo de carne por cabeça do rebanho. Hoje já estão trabalhando muito em quilo de carne por hectare, né? Então, quantos arrobas por hectare também, é muito comum você ver isso. Então, estou avaliando só a fase de engorda. Então, eu peguei os animais da recria e aí fiz a engorda até chegar no peso de abate. Quantas arrobas eu coloquei, né, em cima desses animais? Então, eu fiz ele engordar quantas arrobas por hectare, né?
Você pode medir quantas arrobas no período todo. O animal entrou com 10, saiu com, por exemplo, entrou com 14, saiu com, perdão, 12 e saiu com 20 arrobas. Então, eu botei em cima desse animal 8 arrobas. Mas quantos hectares eu usei para fazer isso, né? Então, aí você vai lá calcular a quantidade de animais, os que você utilizou, né? Quantidade de arrobas total produzido, divide pelo hectare. Então, você joga lá a quantidade de carne, quantidade de arrobas produzido por hectare. Taxa de lotação que eu falei para vocês. Mas o mais comum é você dividir esses índices por fase, né? Então, você tem uns índices da reprodução, né? Quantidade de fêmeas em reprodução, taxa de prenhez, taxa de nascidos vivos, né? Taxa de bezerro desmamado, intervalo de partos, né? Número de fêmeas que não pegaram cria, que é o oposto da taxa de prenhez. Aí você vai para a fase de recria e engorda, né? Aí são esses mais que eu coloquei para vocês aqui, né? Arrobas por hectare, carne por hectare, taxa de lotação, taxa de abate, taxa de desfrute, que é importante também. E aí, por cada fase, você tem um conjunto de índice que vai dizer se você está desenvolvendo bem essa fase ou não. Então, eu falei isso aqui ainda agora há pouco, só mostrar aqui para vocês a diferença, né? De taxa de desfrute e taxa por abate, que são coisas que o povo confunde muito, são bem parecidas. Então, taxa de desfrute mede a capacidade do rebanho de produzir animais excedentes para a venda, sem comprometer seu efetivo básico, excluindo os bezerros em aleitamento. Taxa de abate também exclui os bezerros em aleitamento, não entra nessa conta, mas é o quê? A relação entre o número de cabeças abatidas e o número total de animais existentes. Por que existe isso? Porque, por exemplo, você pode manter sua taxa de abate alta, mas seu tamanho do seu rebanho está diminuindo. Então, você está se enganando. Então, para você manter uma taxa de número de animais abatidos alto e manter o tamanho do rebanho, sem diminuir o tamanho do rebanho, aí é taxa de desfrute. Por exemplo, supondo que eu vou, como diz aí o texto, tirando os meus bezerros que estão em aleitamento, supondo que eu tenho 100 matrizes, né? Tenho 100 matrizes. Dessas 100 eu tenho 50 animais na fase de recria e eu tenho mais 30 animais em ponto de abate. Então, eu vou vender esses 30 animais. O meu rebanho total, se eu somar, seria os 100, mais os 50, mais os 30, né? Então, daria 150, 180. Se eu fazer a taxa de abate, e essa primeira, seriam esses 30, pronto, para o abate, dividido pelos 180, que é o total de animais, né? Mas a taxa de desfrute é qual tenho que levar em consideração o meu efetivo básico. Então, o que é o meu efetivo básico? Aquele total de animais que eu quero no meu rebanho, manter nele. O que tiver acima disso, eu vou vender, né? Então, supondo que eu tenho essa mesma quantidade de animais, 180, né? 100 matrizes, 50 na recria e 30 no ponto de abate. Se eu vender esses 30, eu vou ficar com os 150. Eu quero manter todo o tempo esses 150. Então, o que eu vou fazer? Eu vou prenhar as fêmeas para ter no mínimo 50 em aleitamento, para quando esses 50 na recria entrar na fase de terminação, eu vou ter 50 substituindo eles. Então, meu efetivo vai ficar sempre esse 150, né? Se eu não conseguir, por exemplo, gerar mais 50 bezerros para substituir esses 50 que vão entrar na fase de abate, né? Se eu abater todos eles, aí vai ser taxa de abate, não vai ser taxa mais de desfrute. Ah, mas eu quero manter os 150 animais. Então vai ser lá os 100. Então vou manter os 150 e só vou abater 20, porque se eu abater 50 eu vou diminuir 30 do meu rebanho. Então taxa de desfrute é isso. Lógico, eu dei um exemplo bem simplista que eu só usei duas categorias, mas aí você tem que pensar quantos touros tem, né? Quantas vacas de descarte, quantas vacas de reposição. Você vai pegar todos aqueles da recria, todos aqueles na engorda, que estão na fase de engorda, os reprodutores matrizes, vai fazer a conta. Não, supondo tudo, eu quero que meu rebanho fique aí em 500 cabeças, minha fazenda, beleza.
Então, se eu consegui gerar aqui mais uns 50 bezerros esse ano. Então, eu vou engordar e vender mais 50, porque eu tenho 50 para repouso. Então, vai continuar meus 500 cabeças. E 50 que eu vendi é o meu desfrute, né? Então, se eu pegar aqueles 50 e dividir pelos 500, que vai ser o número fixo do meu rebanho, eu vou ter minha taxa de desfrute, que é diferente de taxa de abate, porque aqui entra total, não é o número fixo do rebanho. Total que você tem, incluindo aqueles que vão para o abate. Ok? Aqui tem um de mais excedentes, total do rebanho, um de mais abatidos, total do rebanho. É um pouco diferente. Excedentes é porque está acima do limite do número total do rebanho. E para finalizar, hoje tem aqui algumas categorias e a conversão dela para unidade animal, que eu não sei se já falei para vocês, mas é muito comum utilizar isso nos cálculos de taxa de lotação, né? Então, um touro equivale a 1,3 unidade animal. O que é uma unidade animal? É uma vaca adulta pesando aproximadamente 450 kg de peso vivo. Então, as vacas adultas são uma unidade animal, vacas paridas também é uma unidade animal. Novilho de gestação 0,9, boi de engorda 1, bezerro de desmamado 0,6, garrote 0,7, equinos 1,2 e ovino 0,2. Tem gente que considera aí um pouco diferente esses valores, mas vai variar um pouco disso. Normalmente o padrão é a vaca adulta, que é uma vaca adulta pesando 450 kg de peso vivo, é considerado uma unidade animal. Para que, onde a gente utiliza isso? A gente usa nos nossos cálculos de taxa de lotação. Você tem lá, por exemplo, 50 vacas, mais dessas 50, 25 tem bezerro ao pé, né? Então, você vai ter 50 vacas, 50 unidades animal, mais aqueles 25 bezerros ao pé. Quando transformar em quantos transformar em unidades animais, não vai dar 25, né? Vai dar menos. Então, vou colocar aqui meio, consideraria 12, alguma coisa. Então, aí você vai pegar essa taxa todinha e dividir pelo número de hectares para ver a unidade animal por hectare. Então, um exemplo mais simplista aqui, né? Então, por hoje é só. Deixa eu voltar para cá. Cadê a apresentação? Encerrou já, ok. Só abrir a câmera aqui. Ajeitar aqui. Então, com esse vídeo a gente encerra a parte de confinamento. Tem o trabalho lá das dúvidas, né, que vocês mandaram. Eu tirei algumas lá como exemplo. Se alguém tem sua dúvida lá que não foi tirada e ficou muito curioso, pode me avisar lá para eu dar uma conferida lá nas suas questões e respondê-los e envio de volta, ok? Vou tentar enviar todos os outros também de volta, mas como tá meio apertado, vai demorar um pouco, beleza? Esse vídeo eu vou deixar ainda como referente ao material do dia 14/6, né? Que é a aula da segunda-feira. Na próxima segunda já é a aula de reprodução. Então, vou deixar bastante conteúdo para ver se anda essa parte de reprodução e nutrição. É um conteúdo que eu acho muito bom, mas é um conteúdo muito vasto. Eu vou tentar resumir ele em 3 pontos principais, que são os touros, as matrizes e o manejo, né? Então, touros, matriz e reprodutores, matriz e os manejos de reprodutivo. Os manejos reprodutivos dá mais trabalho entender os hormônios ali das matrizes para depois entender as técnicas, né? Como aplicar as técnicas de manejo reprodutivo, principalmente as técnicas de manejo reprodutivo artificial. Ok? Por hoje é só. Nesse dia também, dia 14/6, vai ter também a atividade postada para vocês lá de corte. Respondam o quanto antes para adiantar as correções e lançar as notas em SIGs. Ok? Eu que encerrar essa gravação. Encerrar a gravação.